Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, povo santo de Deus, é uma alegria estarmos aqui para meditarmos as leituras deste terceiro domingo da Quaresma. A liturgia deste domingo, do terceiro domingo da Quaresma, nos convida a abrirmos os nossos corações à misericórdia de Deus. E essa abertura de coração, ela só ocorre quando há de fato um abrir do coração à ação divina e uma conversão sincera, na busca sincera de Deus. Para que sejamos pessoas cada vez melhores, produzindo frutos de bondade, compaixão, acolhida e ações humanizadas. A conversão sincera, ela não é só um ato solitário. A conversão sincera é um ato que vem acompanhada de frutos. É um ato que gera frutos, frutos de misericórdia, frutos colhidos no madeiro da cruz e distribuído a toda a humanidade por meio da ação salvífica de Jesus. A conversão requer também de nós a consciência de nossos pecados. Não há uma conversão sem um olhar para o nosso interior. Porque por meio da ação do Espírito Santo, é possível que olhamos para o nosso íntimo, e assim observar a nossa miserabilidade. Somente nesse reconhecer da nossa posição de pecadores é que realmente pode vir sobre nós a graça de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, não há maior desastre que pode vir sobre a humanidade do que a falta de Deus. Por isso que as leituras deste domingo nos trazem este convite insistente do aceitar da nossa vocação, da busca da conversão, do conhecimento de Deus e assim sermos instrumentos e gerarmos frutos na obra divina, na obra de Deus. A primeira leitura, o livro do Êxodo, nos apresenta a manifestação de Deus no meio da sarça ardente. Sarça esta que não se consome, porque Deus ele não veio para destruir, mas ele veio para manifestar a sua glória, e a sua glória, assim como atraiu Moisés, ela nos atrai, tanto internamente como externamente. Moisés foi chamado pelo nome, e é assim que Deus age conosco. Ele nos chama pelo nome. Romário, eu te chamo. João, eu te chamo. Maria, eu te chamo. Ana, eu te chamo. E assim Deus ele quer também ser conhecido por nós. Ele quer que conheçamos a Ele, buscamos Ele e vivemos com Ele. Porque Ele é o nosso Deus. Ao nos aproximarmos das coisas de Deus, também não podemos esquecer de tirar as nossas sandálias do pecado. Não podemos esquecer que diante do sagrado devemos purificar nossos corações. Porque somente libertos das impurezas do pecado é que seremos dignos de nos aproximar de nosso Deus e assim atender dignamente ao chamado do Senhor, ao chamado da nossa vocação. Esta atitude, meus irmãos, permite que sejamos tocados, que sejamos realmente atingidos pela ação do Espírito Santo e que a presença de Deus ela permaneça conosco e caminhe conosco em todas as nossas ações e atividades. Somente diante de Deus é que realmente encontramos a nossa identidade. É somente na presença de nosso Senhor que vivemos aquilo que realmente somos. O povo de Deus pode até esquecer do seu Deus. O povo de Deus pode até esquecer das graças que Deus fez por nós. Mas Ele nunca esquece do seu povo. E quando Ele convida você, meu irmão, minha irmã, a aceitar o seu chamado, a sua vocação, Ele está lhe chamando para você e até o povo esquecido de Deus. O povo que se esqueceu do seu Senhor. E ali anunciar a sua verdade. E ali anunciar o Santo Evangelho. E por meio da sua atividade vocacional, pastoral, missionária, é que Deus vai libertar o povo que se esqueceu dele. Então, é importante atender a nossa vocação sem medo. E deixar que Deus faça a sua obra por meio de nós.
E esse medo, ele não tem justificativa, uma vez que Deus ele falou, eu estarei sempre contigo. Na nossa missão, quando vamos de coração aberto, Deus ele não nos abandona, meus irmãos. É por isso que na segunda leitura, São Paulo nos recorda sobre os sacramentos. São Paulo ele faz toda uma recordação ao povo de Deus sobre a caminhada. E ali é uma prefiguração dos sacramentos que revelam a presença de Deus entre nós e nos questiona qual tipo de vida cristã estamos vivendo. Estamos realmente vivendo nossos sacramentos dignamente? Estou realmente vivendo o meu batismo? Estou sendo filho de Deus neste mundo? Estou realmente vivendo o meu matrimônio dignamente? Estou me aproximando de Jesus na Eucaristia de forma digna e sensata? Não podemos nos aproximar de Deus calçado com as sandálias das impurezas. E é por isso que no Evangelho, São Lucas ele traz o relato daquele diálogo de Jesus com os discípulos. E a gente observando toda a Sagrada Escritura, todo o Evangelho, observamos que como os discípulos, que nós somos de Jesus, nós somos os primeiros destinatários da sua palavra. Nós devemos ser os primeiros a acolher as lições de Jesus em nosso coração, para que assim possamos continuar a sua obra redentora. Nós somos chamados a uma vocação de cristãos batizados a ir e evangelizar. E somente acolhendo a palavra de Deus em nosso coração é que realmente poderemos ter uma conversão sincera, estarmos abertos à ação do Espírito Santo e os frutos da misericórdia. E assim poderemos evangelizar, sermos realmente instrumentos que causam a graça transbordante de Jesus na vida das pessoas. Devemos também estar cientes e atentos aos sinais que o Senhor nos manda. Os sinais são um convite à conversão, a essa necessidade de transformação interior. A conversão ela não pode iniciar externamente. Ela tem que começar internamente, no nosso íntimo, no nosso interior. É por isso que na parábola da figueira, Jesus mostra as oportunidades que Deus nos dá. Quantas oportunidades Deus nos deu para sermos seus servos, para realmente gerar frutos do sangue e da água que jorraram lá no madeiro da cruz. E quantas vezes não geramos esse fruto? Quantas vezes fomos esta árvore infértil? A figueira infértil, meus irmãos, ela representa a infidelidade que temos ao nosso Senhor. Quantas vezes fomos infiéis por causa do pecado? Quantas vezes fomos infiéis por causa das nossas amarras neste mundo? Quantas vezes fomos infiéis por causa das sandálias impuras que calçamos? Por isso que Jesus ele vem na figura do vinhateiro. Ele quer salvar a todos. Ele quer que todos sejam salvos. E ele quer utilizar você como seu instrumento. E o vinhateiro, ele pede mais um tempo a Deus para poder salvar aquela árvore, para poder te salvar. Foi por isso que ele pagou na cruz o preço deste tempo de salvação. Ele pagou na cruz a graça salvífica. E nós não podemos perder esta oportunidade. Devemos agarrar essa oportunidade com todo o amor, com todo o carinho, com toda a disposição de espírito. Com toda a capacidade humana para nos tornarmos figueiras frutíferas. Porque o adubo que vem ser colocado ao redor desta árvore que somos nós, é o adubo que foi produzido no madeiro da cruz. Os frutos, eles começam da nossa conversão. Por isso, meu irmão, minha irmã, deixemos a ação do Espírito Santo acontecer em nossa vida. Peçamos a Deus a graça daquilo que nos falta para atender aquilo que Ele deseja de nós. Peçamos a Deus a graça de uma conversão verdadeira para assim servi-los dignamente. Que nesta quaresma, com o espírito de jejum, de caridade, de oração, possamos alcançar a graça de ser esta árvore frutífera, essa figueira que dá frutos da misericórdia do nosso Senhor na humanidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.